Lição 2: Inquietos e rebeldes. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Sábado, 3 de julho. Ao longo dos séculos, houve relatos de comportamentos estranhos de cães e outros animais domésticos antes de grandes terremotos. Cientistas já determinaram que os animais são capazes de detectar a primeira onda sísmica de um terremoto, a onda de pressão, que chega antes da onda de tremor secundária. Isso provavelmente explique por que há relatos de animais com reações de confusão ou inquietação pouco antes de o solo começar a tremer. Alguns animais, como os elefantes, percebem ondas sonoras de baixa frequência e vibrações a partir de tremores de pequenas proporções que o ser humano não consegue detectar. Poucos minutos antes de o terremoto de magnitude 5,8 atingir a área de Washington, em 23 de agosto de 2011, alguns animais do Zoológico Nacional da Smithsonian Institution começaram a se comportar de maneira estranha. Entre eles estavam os lêmures, que começaram a gritar cerca de 15 minutos antes de o chão começar a tremer. Nesta semana, veremos exemplos de uma estranha inquietação, provocada não por desastres naturais iminentes, como terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiaram no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em fé e obediência. Domingo, 4 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Inquietos em um deserto. Os israelitas ficaram inquietos e infelizes quando partiram do Sinai para Canaã. Mais de um ano havia se passado desde que eles saíram do Egito. Estavam prontos para entrar na Terra Prometida. Foram contados e organizados. Testemunharam demonstrações da graça e sinais da presença de Deus. No entanto, mal partiram do Sinai e estavam reclamando. Ouça Números 11, 1 a 15. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos! Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois, o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu
quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Pergunta 1. Do que os israelitas reclamaram? Os israelitas desejavam a carne, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos do Egito. Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eles também devem ter sofrido de memória seletiva severa ao se lembrarem da comida e se esquecerem da escravidão e da incrível miséria. Eles estavam sendo alimentados pelo maná havia mais de 1 ano. No entanto, queriam outra coisa. Até Moisés foi afetado. Liderar pessoas inquietas não é fácil, mas Moisés sabia a quem recorrer. Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ouça Números 11, 16 a 33. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante 1 mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então, um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite,
E também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma terrível praga. Pergunta 2. Como Deus respondeu às reclamações? Deus não é indiferente às nossas inquietações. Ele deu codornizes para saciar a fome do povo. Mas o desejo real de Israel não era de carne. Quando estamos inquietos, o objeto da nossa ira é, às vezes, apenas o gatilho, não a causa do conflito. Lutamos porque há um problema mais profundo afetando nossos relacionamentos. Israel se rebelou contra a liderança de Deus, algo com que devemos ter cuidado, pois é mais fácil ter essa atitude do que pensamos. Por que é tão fácil lembrar do passado como algo melhor do que realmente foi? Segunda, 5 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. É contagioso. Ouça Números 12, 1 a 3. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Pergunta 3. Por que Miriam e Arão estavam perturbados? Aparentemente, Miriam e Arão estavam aborrecidos por causa da esposa cuxita de Moisés. Zípora era uma estrangeira vinda de Midian. Vemos assim que, mesmo entre a elite de Israel, a degradação da natureza humana se revela de maneira desagradável. No entanto, o texto mostra que o aborrecimento dos irmãos era um pretexto. O foco da reclamação era o dom profético. Conforme relatado no capítulo anterior, Deus havia instruído Moisés a designar 70 anciãos de Israel que o ajudassem a levar o fardo da liderança. Arão e Miriam também desempenhavam importantes funções de liderança, mas se sentiram ameaçados pelo desdobramento da nova liderança e disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Ouça Números 12, 4 a 13. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures.
Pergunta 4. Como Deus respondeu a essa reclamação? Por que o Senhor foi tão severo? A resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para a interpretação. O dom profético não era uma arma usada para exercer mais poder. Moisés era adequado para liderar porque havia aprendido que era extremamente dependente de Deus. Miriam foi mencionada antes de Arão no verso 1. Isso sugere que ela pode ter instigado a investida contra Moisés. Arão já ministrava como sumo sacerdote. Se ele tivesse sido acometido de lepra, não poderia ter entrado no tabernáculo nem ministrar em favor do povo. O castigo a Miriam, com uma lepra temporária, comunicava o descontentamento divino com os dois irmãos. Esse castigo promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido. E agora, em vez de críticas e inquietação, vemos Arão implorando por Miriam e Moisés intercedendo por ela. Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo. Ele ouviu e curou Miriam. Embora seja fácil criticar a liderança da igreja, nossa igreja e nossa vida espiritual não seriam melhores se intercedêssemos em favor de nossos líderes, mesmo quando discordamos deles? Terça, 6 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Inquietação leva à rebelião. A história começa com um parecer positivo. Os israelitas tinham alcançado as fronteiras de Canaã e 12 espias foram enviados para explorar a terra. O relatório deles foi extraordinário. Ouça Números 13, 27 a 33. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Pergunta 5. Conforme o relatório dos espias lido nesses versos, em que ponto as expectativas dos israelitas foram frustradas? Apesar da intervenção de Calebe, os duvidosos e céticos prevaleceram. Israel não partiu para a terra prometida. Preferiu chorar e murmurar em vez de marchar e clamar pela vitória. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. A inquietação, entretanto, não afeta somente nossas emoções. Cientistas afirmam que há uma linha direta de causa e efeito entre pouco descanso, incluindo a privação de sono, e más escolhas, resultando em obesidade, vícios e mais inquietação e infelicidade. Ouça Números 14, 1 a 10. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Pergunta 6. O que aconteceu depois? As coisas foram de mal a pior. O apelo de Calebe, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não foi atendido, e aquela assembleia se preparou para apedrejar seus líderes. A inquietação leva à rebelião, e a rebelião, no final das contas, leva à morte. Em Patriarcas e Profetas, lemos, abre aspas, os espias infiéis denunciavam em alta voz Calebe e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. Quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, um silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo agacharam-se tomados de terror e, com a respiração contida, procuraram suas tendas. Fecha aspas. Quando ouvimos Números 14, parece que a cena foi paralisada e podemos ouvir a conversa de Deus com Moisés. O Senhor reconheceu que, embora a intenção do povo fosse jogar pedras em Moisés, Calebe e Josué, em última análise, a rebelião era contra Deus. Quarta, 7 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Intercessor. Ouça Números 14, 11 e 12. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Pergunta 7. Que oportunidade Deus ofereceu a Moisés diante da rebelião? Deus se ofereceu para destruir os israelitas e fazer, a partir de Moisés, uma nova nação. Ouça Números 14, 13 a 19. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, de noite. Se matares este povo de uma só vez,
As nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Pergunta 8. Como Moisés reagiu a essa completa rebelião, levantada não simplesmente contra ele, mas contra Deus? É nesse momento que vemos o verdadeiro homem de Deus. A resposta de Moisés, congelada no tempo, antecipava o intercessor, que mais de 1.400 anos depois rogaria por seus discípulos em suas aflições. De fato, muitos teólogos e estudiosos da Bíblia viram nessa ação de Moisés um exemplo do que Cristo faz por nós. A culpa do povo, que é nossa culpa, nem mesmo foi questionada. No entanto, Moisés implorou dizendo: segundo a grandeza da tua misericórdia, por favor, perdoa essas pessoas, assim como o Senhor fez naquela ocasião por causa da intercessão de Moisés, ele faz por nós por causa de Jesus, por sua morte, ressurreição e intercessão por nós. Portanto, Moisés rogou: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. A graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. O perdão oferece novos começos. No entanto, existem custos. A graça nunca pode ser barata. Embora perdoado, o povo enfrentaria as consequências de sua rebelião, e aquela geração não entraria na terra prometida. Deus os sustentaria por mais 38 anos no deserto. Ele os alimentaria, falaria com eles do santuário, estaria ao lado deles no deserto. Mas eles morreriam, e uma nova geração teria que pegar o bastão e encontrar descanso na terra prometida. Parece juízo, no entanto, é graça. Como aquela geração seria capaz de conquistar as poderosas cidades-estados de Canaã se ainda não tinham aprendido a confiar no Senhor? Como seriam uma luz para as nações quando eles mesmos tropeçavam na escuridão? Difíceis você aprendeu sobre as consequências do pecado perdoado? Quinta, 8 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Fé versus presunção. Ouça 1 aos Coríntios 10, 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000.
Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Pergunta 9. Quais semelhanças você vê nas peregrinações de Israel pelo deserto e a experiência do povo de Deus vivendo pouco antes da segunda vinda de Jesus? Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No entanto, parece uma enxurrada de mídias sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento interminável. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Se pudéssemos estar um pouco mais em forma, ser um pouco mais jovens, um pouco mais ricos, um pouco mais sensuais, isso resolveria todos os nossos problemas. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e, com frequência, a procuramos nos lugares errados. Ouça Números 14, 39 a 45. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Pergunta 10. Como os israelitas reagiram ao juízo de Deus nesses versos? A reação de Israel ao juízo divino foi típica. Pecamos, disseram eles. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. O compromisso sem convicção é como uma vacina mal administrada. Não funciona. Hoje, os médicos recomendam a vacinação contra a hepatite B logo após o nascimento, nas primeiras 24 horas de vida. Esse é um bom começo. No entanto, após a primeira injeção, se não houver 2 ou 3 doses de reforço administradas no momento certo e na dosagem correta, não haverá nenhuma proteção contra a hepatite B. A rebelde reviravolta de Israel, relatada nos últimos versos de Números 14, resultou em morte e decepção, já que os israelitas se recusavam a aceitar as novas instruções de Deus e obstinadamente lançaram um ataque sem a Arca da Aliança e sem a liderança de Moisés. A presunção custa caro, pois leva à morte. Às vezes, a presunção é alimentada pelo medo. Em virtude de temermos algo, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Pense em uma ocasião em que você agiu pela fé e em uma situação em que agiu com base na presunção. Qual foi a diferença crucial? Sexta, 9 de julho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Estudo adicional. Em Patriarcas e Profetas, lemos, abre aspas,
Pareciam ter se arrependido com sinceridade, mas estavam mais tristes pelo resultado de sua má conduta do que pela ingratidão e desobediência que haviam demonstrado. Quando viram que o Senhor não mudou a sentença que tinha dado, seu espírito rebelde se revelou novamente e disseram que não voltariam mais para o deserto. Ao ordenar que se retirassem da terra de seus inimigos, Deus estava testando a aparente submissão do povo e provou que ela não era real. Os israelitas sabiam ter pecado gravemente, consentindo que seus sentimentos temerários os dominassem e procurando matar os espias que insistiam com eles para que obedecessem a Deus. Mas estavam aterrorizados apenas por perceber que tinham cometido um erro terrível, cujas consequências seriam desastrosas para eles. Seu coração não estava mudado. Eles precisavam somente de um pretexto para dar início a outra rebelião semelhante. E esse pretexto surgiu quando Moisés, pela autoridade de Deus, ordenou-lhes que voltassem ao deserto. Fecha aspas. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, presunção, a falsificação da fé é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor o salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Por que a conquista de Canaã, no primeiro momento, teria sido um ato de fé e depois, quando os israelitas a atacaram, foi vista como ato presunçoso? A questão era a motivação? Embora o pecado possa ser perdoado, convivemos com as consequências dele. Como ajudar os que lutam com a culpa de pecados que ainda os afetam, bem como seus queridos?